A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e mais glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada, pois o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para sermos um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar ao coração de todos vocês nesta madrugada, através da sua palavra. Nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Escolham o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra do Senhor para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vou dar início à ministração de uma oração. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, o nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana, orações diretamente em cima do monte, também de madrugada. Então vamos à ministração de uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de onde essa live estiver alcançando, através dessa internet, protegendo cada coração e removendo toda impureza, tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, e estiver impedindo essas vidas de se tornarem benditos amados do Pai, igrejas sal e luz, exaltando e glorificando ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor Jesus. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet, com essa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E eu sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus. João capítulo 10, um só rebanho e um só pastor, e eu sou. Palavra do Senhor Jesus. Eu sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e nós aceitamos ofertas e dízimos, estamos aptos. Nosso sacerdote e apóstolo tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todos vocês. Deixando bem claro que eu sou aqui ministradora da palavra do Senhor, sou maior de idade, tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor Jesus. Pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho e cá estou eu, meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde na presença do nosso Senhor Deus. É debaixo da autoridade do nosso sacerdote e apóstolo que nós recebemos ofertas e dízimos. E nós temos aí as nossas denúncias, as nossas propostas, para vocês nos colocarem à prova. E também a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, e todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente de posse financeira, independente dos recursos ou condições financeiras, independente do grau de escolaridade, independente também do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Façam como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, e deixem aí nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado, para que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Até 1h12 da madrugada estamos focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Então, se você quer uma palavra do Senhor nosso Deus para o seu coração nesta madrugada, escolha o seu número de 1 a 12, pois eu estarei dando hoje início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos porque o Senhor Deus sempre nos comparou a rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque amaram os pequeninos irmãos através de atitudes em nome do Senhor Jesus. E ímpar e par porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo nas principais redes sociais, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Para mais honra e mais glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então escolha o seu número de 1 a 12, que eu estarei dando início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, para que você tenha uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o primeiro rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. Para interagir conosco nos comentários, deixe seu primeiro nome, seu município e seu estado, como Clóvis de Campos do Goitacazes. Esteja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Luciano Fernando do Rio de Janeiro também seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E vamos ao livro de Esdras, que possui 10 capítulos. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par de número 8, Esdras, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Esdras, capítulo 6, para a sua meditação. Escolham também o número de 1 a 7, que no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, pois lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives, assim como as orações do livro de Salmos, elas são numeradas e são apenas uma introdução. E é necessário também que você, para continuar recebendo orações, siga ou se inscreva, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continuará orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Então vamos à ministração de mais uma oração.
Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo sendo derramado desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés de cada um coração que receber com alegria a tua palavra sendo ministrada e essa sua bendita igreja virtual, @igrejas benditas. E que eles possam ver as tuas maravilhas os alcançarem através desta tua igreja virtual ao se juntarem conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, Deus. Vamos dar início à ministração no livro de Esdras, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 17. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele disse: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito de Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa passagem aqui do livro de Esdras, capítulo 5, nós vemos aqui como que as consequências das más obras de se desviar do caminho do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, traz para todo o povo, para toda a população. Porque aqui inicia deixando bem claro como que toda a honra, toda a glória pereceu, porque eles valorizaram mais aquilo que eles viam, daquilo que eles tinham, ao poder que eles possuíam, a honra e os status, do que aquele que os havia concedido todas aquelas coisas. E aqui nós vemos a interação da política. Através do político, o rei, havia sido construída a casa do Senhor. E através da iniquidade, da impiedade, aquilo tudo havia vindo a se perder. E através novamente de um rei que o Senhor levantou, que nem sequer fazia parte do povo de Israel, o Senhor levantou o rei Ciro para reedificar a sua casa. E nós vemos como que independente daquilo que quem verdadeiramente o Senhor nosso Deus levanta, o inimigo sempre vai tentar impedir, vai tentar atrapalhar. Então tire da sua cabeça esse negócio, não. Se for de Deus, vai dar tudo certo do começo ao fim. Se for realmente do Senhor Deus, o inimigo vai se levantar do começo ao fim para tentar com todas as forças impedir, tentar fazer dar errado. Então o que importa é que nós venhamos verdadeiramente a nos posicionar em santidade e em santificação. Porque quando nós estamos de acordo com a vontade e os caminhos do Senhor, é Ele quem vai estar lutando por nós. É Ele quem vai estar dando ali a base, o alicerce, para que venhamos verdadeiramente, através de tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus, nos concede, venhamos a como em Salmos capítulo 103. Em todas as nossas obras, em tudo que nós possuímos, venhamos sempre bendizer ainda mais o nome do nosso Senhor. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. Sigam ou se inscrevam para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Escolha o número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Tudo para mais honra e glória ao Senhor. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou
em Mateus capítulo 12, que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. O livro sorteado foi o livro de Provérbios, que possui 31 capítulos. Livro de Provérbios, que possui 31 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Provérbios capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus, 8. A sabedoria. Provérbios capítulo 8. Para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, Provérbios capítulo 8. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, livro de Provérbios capítulo 9, para a sua meditação. Em algumas redes sociais, essa live fica salva, vocês podem voltar, pausar, examinar, anotar as bases da Bíblia Sagrada para vocês meditarem. E qualquer dúvida que surgir durante a live, você anota ou você aguarda até os 12 minutos finais, de 1h12 até 1h24, ou então você também pode ir em nosso canal na @mileofertadim, onde eu também estou lá, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Nessa rede social você encontra o link e horário das lives na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, basta você clicar na foto, no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, e na aba de seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para levarmos a palavra do Senhor aos corações que precisam e necessitam. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença. E através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, removendo todo o laço, toda a armadilha do inimigo ou da carne de dentro dos seus corações, eles sejam limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, para exaltarem, bendizerem, glorificarem ainda mais ao teu grandioso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, do meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz da graça e da alegria do nosso Senhor Jesus. E sigam, se inscrevam para continuarem recebendo orações toda madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Provérbios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Vou do versículo 11 ao versículo 17. Livro de Provérbios, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 17. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acham. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 aqui do livro de Provérbios, nós vemos a sabedoria, que para quem não sabe, não tem discernimento das Escrituras Sagradas, a sabedoria é o próprio Senhor Jesus, o Cristo. E aqui ele deixa bem claro que aqueles que o buscam durante a madrugada, esse verdadeiramente irá o encontrar. E aqui o Senhor deixa bem claro que a sabedoria, ou seja, ele é melhor do que tudo que se pode haver nesse mundo. E ele também está no controle de todas as coisas, do reino material financeiro, da área da política, da área espiritual, pois ele mesmo afirmou: todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai. E com isso não é condenando tudo isso material, ele não está condenando as joias, ele está deixando bem claro que ele é melhor, ele é mais valioso do que essas joias. Tanto é que lá em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro alerta as mulheres para que o adorno delas não seja apenas aquilo que é externo, mas sim aquilo que é interno, porque o Senhor Jesus não nos proibiu de conquistar coisas nesse mundo, mas verdadeiramente nos alertou para tomarmos cuidado para não ganhar o mundo inteiro e perder a
própria alma. Então é necessário estarmos sempre atentos, vigiando e orando, buscando meditar na palavra do Senhor, buscando verdadeiramente os caminhos do Senhor, nosso Deus, recebendo a sua sabedoria dentro de nós. João capítulo 15, Ele e o Pai vêm fazer morada dentro de nós, se nós guardarmos e praticarmos os seus mandamentos. Tudo para mais honra e glória em nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nossos Senhor Deus receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 7. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoado estarei agora apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Todos aqueles que não conseguirem anotar as bases da Bíblia Sagrada que ele falar durante a mensagem, essa live fica salva em outras redes sociais com o @igrejasbenditas, onde você vai poder voltar para examinar com atenção e cuidado, palavra por palavra que estiver sendo apresentada, porque tudo que nós falamos nada é em vão e é tudo firmado nas Escrituras Sagradas. São quase 30 anos de preparações para darmos início a essa grande obra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então todos prestem muita atenção na mensagem do nosso sacerdote para a edificação de todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, 9a 19 e Apocalipse 22. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado a todos vocês. Nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias para você ofertar nessa grande obra do nosso Senhor Deus ou dizimar. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está ali acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Tanto é que nós oferecemos milhões de reais em dinheiro, porque dessa forma o advogado
advogado mais incompetente consegue nos colocar à prova e ganharia uma causa na justiça se nós não tivéssemos como provar a todos vocês a nossa integridade, toda a base do nosso conhecimento, com evidências sólidas e físicas, não somente por palavra. Você que se chegar na frente do juiz falando, mas juiz, eu tive um sonho, uma revelação, nosso apóstolo sentiu um grande desejo no coração dele, não vai colar. Ele vai fazer a gente vai fazer a gente pagar o dobro só por ter feito ele perder o tempo. E como o Senhor Jesus afirmou, seja a nossa palavra sim, sim e não, não. Nossa palavra é sempre reta e direta. Aqueles que querem contrariar, então verdadeiramente coloquem aí, façam os desafios, pois nós aceitamos os mesmos desafios. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para aumentar a fé de todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Deus, livro de João, que possui 21 capítulos. Livro de João, que possui 21 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Livro de João, capítulo 19. João, capítulo 19, para meditação do rebanho bendito par de número 6. Livro de João, capítulo 19. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de João, capítulo 20, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam e sigam para continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E entre em contato conosco através do privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Então vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças, os livrando, curando e protegendo contra toda a obra do mal ou da carne, para que venham exaltar e bendizer ainda mais ao teu majestoso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Vamos aqui à ministração. No livro de João, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 13. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 19 aqui do livro de João é muito importante porque aqui nós vemos a maior autoridade de todas perante a autoridade que ele próprio constituiu. No livro de Provérbios, capítulo 8, ele deixou bem claro como que o Senhor Jesus, que é a sabedoria, está sempre ali no controle também de todos os príncipes, pois por meio dele governam os príncipes. E aqui nós vemos o Pilatos se apresentando como uma autoridade que ele é. Ele foi constituído pelo nosso Deus. Romanos capítulo 13,
As autoridades são ministros do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e para não temer, basta fazer o bem. Então é necessário nós vermos aqui como que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, interage de todas as formas, de todas as maneiras. E que quando era algo para benefício próprio, ele se calava. Mas quando era para mais honra e glória do reino, do evangelho e da justiça, ele nunca se calou. Então quando o Senhor Jesus nos manda como ovelhas mudas ao matadouro, é no sentido de que a gente pega o nosso próprio eu, a nossa própria carne, e joga ela fora quanto mais longe a gente conseguir. Porque não deve mais viver nós, mas sim Ele habitar dentro de nós. Pois através da vida dele e da ressurreição que nós temos acesso a uma vida eterna livre. Agora também é através dele que nós somos os únicos capazes de alcançar, somente através dele, que nós somos capazes de alcançar aquilo que ele conquistou com um preço altíssimo. Então a gente não pode ficar querendo limitar o agir do Senhor Deus, a forma como ele impôs, como ele fez ou ele deixou de fazer, com base naquilo que nós achamos, pensamos ou imaginamos. Pois aqui nós vemos que os escribas e fariseus hipócritas, aquela liderança religiosa, foi aqui o Senhor Jesus deixou bem claro, esses mais pecado têm. Porque eles falaram que o Senhor Jesus estava indo contra a lei, mas sendo que na própria lei afirmava que eles eram filhos de Deus. Então devemos estar atentos para não deixar que a religiosidade venha falar mais alto do que a verdadeira verdade do Senhor nosso Deus. Muitas pessoas acabam se prejudicando cada vez mais porque ficam tentando proteger a sua religião, que está cheia de buraco. Ficam tentando proteger o seu líder religioso, sendo que era para ele estar repreendendo ele. Se está indo conforme o caminho, está ensinando um novo evangelho, que seja anátema. Mas não é para você se alegar, meu líder vai para o inferno. Não, porque senão você vai acabar indo junto com ele e sendo condenado 2 vezes mais, se você não se posicionar repreendendo. Ah, Milena, mas eu não entendo nada das escrituras sagradas. Nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias. No meu canal, @mileofertadim, Mile com 2 L's e Mileofertadim, você encontra uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias. Examina cada uma delas. Pega as bases da Bíblia Sagrada e confere para ver se o que nós estamos falando é aquilo que está escrito. Isso aí é o mínimo que as igrejas verdadeiras, as igrejas nobres do Senhor Jesus devem fazer, devem se comprometer, mais com a palavra do que com aquilo que o homem acha, pensa ou imagina. Pois lá em Atos capítulo 5, versículo 29, os apóstolos foram bem claros. É necessário nós agradarmos ao Senhor antes dos homens. Pois quando nós estamos de conformidade com os mandamentos do Senhor, não devemos temer a nada que o homem possa tentar se levantar. Como foi ali no livro de Êxodo, capítulo 5. De acordo com o decreto do Senhor, não importasse quem fosse tentar impedir. O Senhor é quem estava lutando, pelejando a favor daquela causa. Porque era a causa que o próprio Senhor havia levantado. Não adianta a gente tentar defender a nossa opinião com a força do nosso próprio braço, porque isso não vai levar a nada. Nós devemos guardar a palavra do Senhor em nossos corações, de forma que o Senhor foi bem claro. Seremos bem-aventurados, benditos e bem-sucedidos em tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos. Porque quando honramos Ele, o Evangelho dele, a justiça dele, Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Sandra de Mato Grosso do Sul, seja muito bem-vinda, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Para continuar recebendo orações, siga ou se inscreva em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, pois o nosso sacerdote apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Vamos à meditação do rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus, aos seus corações. Livro de Gálatas, que possui 6 capítulos. Gálatas, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para os rebanhos sorteados para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 10. Livro de Gálatas, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de Gálatas, capítulo 4, para a sua meditação. Dependendo da rede social também, vocês conseguem entrar em contato conosco através do privado para tirar suas dúvidas, também para pedir a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E conosco todos têm oportunidade de participar, de interagir e ser muitíssimo abençoado, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé.
Próxima oração a ser ministrada, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia e que os templos físicos podem ser mais eficientes que as igrejas virtuais, e mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que é em vão você entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote, para que vocês vejam que nós não estamos de brincadeira na internet. São quase 30 anos de preparação, já estamos há quase 2 anos na internet aí nos apresentando como o Senhor Jesus sempre fez. João capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? Não é arrogância e nem soberba, é confiança e posicionamento verdadeiro, para que vocês possam nos fazer prova de nós e fazer prova de toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada coração onde essa live for capaz de chegar através dessa internet, para que eles possam produzir abundâncias de frutos. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Não, as orações não são sempre as mesmas. As orações, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos são numeradas, e as que estão ali também escritas são, assim como as orações do livro de Salmos, são apenas introduções. E através dessas introduções nós dissertamos aqui, pois a oração mesmo ela dura no mínimo 1 hora, de acordo com as escrituras da Bíblia Sagrada. E o nosso sacerdote ora mais de 2 horas de joelho, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo de joelhos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então vamos aqui à ministração, no livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 13 aqui do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo nos exorta de como é importante nós lembrarmos que perante os olhos do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, não tem isso de acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitudes, pois são de acordo com as nossas obras e com os nossos frutos que nós vamos determinar quem é o Senhor de nossa vida. Como o próprio Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Então é necessário te examinar com muita atenção e com muito cuidado. Vocês têm nossas mais de 100 denúncias para examinarem a cada um de nós, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, e não estamos aqui para interagir nem para explicar para quem não quer ouvir. Aqueles que estão, como em Provérbios 18, versículo 3, Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Aqueles que querem interagir, que querem participar, que querem ser as igrejas prudentes, que têm dúvidas e querem participar, basta aguardar até 1h12 da madrugada e deixar o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, que você está aí nos comentários, você estará tendo oportunidade de interagir conosco.
para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Próximo rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. O Cristiano de Angélica, Mato Grosso do Sul, seja muito bem-vindo com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro. Livro de Ageu, que possui 2 capítulos. Livro de Ageu, que possui 2 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, e do rebanho bendito ímpar, de número 11. Livro de Ageu, capítulo 2, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas antes da ministração do livro de Ageu, eu estarei apresentando para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as intenções e as palavras do nosso sacerdote e também de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, para que a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso sendo semeada aos seus corações, vocês examinando as escrituras da Bíblia Sagrada, em onde nós estivermos e para onde você for, a palavra do Senhor nosso Deus deve ser sempre prioridade, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Produção, me preste aí. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Compartilhem essa palavra para que ela alcance cada vez mais e mais vidas e corações que precisam verdadeiramente da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Pois estamos aqui como canal, como instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Eu falo rápido realmente, se alguém tiver com dificuldade para entender, apesar de que hoje eu estou falando devagar. Aí em outras redes sociais aí você consegue colocar a live, aumentar a velocidade, no caso diminuir a velocidade. Você consegue diminuir a velocidade e qualquer parte que passar despercebido, essa live fica salva, para você tanto diminuir a velocidade, como também para anotar as bases das escrituras da Bíblia Sagrada para a sua meditação. Então eu estarei agora apresentando a mensagem. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho.
Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado. Nessa rede social você encontra as informações para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está aparecendo ali acima para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o Diego Basílio de Jesus, do Distrito Federal, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Aqueles que querem interagir, que querem participar, deixe o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado aí nos comentários para estar interagindo conosco e participando da live para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever e seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término da live, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta Tua igreja virtual, @igrejas benditas, através dos poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transbordando em seus corações através dessa internet, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas. É o que eu peço em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aí com as nossas mais de 100 denúncias, inclusive aquelas nós oferecemos dinheiro para quem provar na Bíblia. Todas elas, no caso, a gente oferece dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E tem também, inclusive, denúncias sobre os sorteios. Quem provar na Bíblia Sagrada que é mentira, que eles não são do Senhor Deus, recebe o valor em dinheiro. Pois nossa palavra é sempre reta e direta, e é necessário que vocês estejam sempre examinando as Escrituras Sagradas antes de examinar a cartilha da sua religião, pois a palavra do Senhor Deus é que te conduz à salvação. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras Sagradas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui à ministração, no livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 13 ao versículo 19. Ageu, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 19. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de Ageu é muito forte, porque aqui o Senhor deixa bem claro que se primeiro não houver purificação, santidade, santificação, se primeiro não houver um posicionamento do povo para fazer o certo, não adianta ele tentar fazer com base naquilo que ele acha, pensa ou imagina, dizendo: Deus sabe, Deus entende a vontade do meu coração. Então examine com muita atenção e cuidado, pois o Senhor Jesus, através do seu sangue, nós somos lavados, somos santificados, somos purificados. E é necessário que nós venhamos examinar aquilo que é necessário nós fazermos para que venhamos a ser limpos, para que tudo aquilo que nós colocarmos à mão, nós venhamos ser abençoados pelo nosso Senhor Deus, venhamos ser bem-aventurados, benditos, bem-sucedidos e prosperar.
porque não adianta fazer a obra do Senhor, nem nada que nós venhamos fazer de maneira desleixada, de maneira que venha envergonhar o nome do Senhor. Pois quando estamos tudo aqueles que se chamam pelo nome do Senhor Deus, tudo que eles fazem refletem no caráter do Senhor nosso Deus, porque aos olhos do povo, acha que por causa do Filho, acabam jogando toda a culpa no Pai. Devemos estar examinando com muita atenção e cuidado, pois devemos separar a criação, que o Senhor Deus fez, que é perfeita, das atitudes que ela comete, que Ele deu a liberdade para cada um agir conforme for possível. Agora é necessário examinar, que Ele deixou bem claro, tem aquilo que é necessário ser feito, é o correto e que vai render bons frutos. Se a pessoa se recusa a fazer o certo, o correto, que vai render bons frutos, não reclame das consequências de fazer o errado, que vai trazer consequências gravíssimas. E dependendo do que você fizer, a consequência não vem só para você. Acaba indo para sua família, para sua descendência, para os seus negócios e para tudo aquilo que está interligado com você de alguma forma. Porque a única maneira de sermos bem-aventurados, benditos e bem-sucedidos em tudo é guardando e praticando as palavras e os mandamentos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o último rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1, a estarem recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, aos seus corações nesta madrugada. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Neemias, que possui 13 capítulos. Livro de Neemias, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, ao seu coração. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, Neemias capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Neemias capítulo 7, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, todos os dias de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. Então se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Oração de número 3. Quem quiser interagir, tirar suas dúvidas e participar da live, a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês. Basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam revestidas, guardadas e protegidas com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, preenchendo cada lar, cada ambiente, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet alcançar com essa tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. E haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 19. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele.
Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 aqui do livro de Neemias, nós vemos ali a conspiração daqueles ainda que se dizem ser enviados da parte do Senhor. Os profetas e as profetisas tentando de alguma forma denegrir o caráter, a integridade de um verdadeiro homem do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que estava na política, no caso Neemias. E aqui nós vemos como que verdadeiramente, quando a obra é executada de acordo com a vontade do Senhor, até aqueles que são os inimigos reconhecem que é a mão do Senhor. Então devemos estar sempre vigiando e atentos para que tudo que nós venhamos a semear venha sempre frutificar em abundância, para que venhamos glorificar e bendizerem ainda mais o nome do nosso Senhor. Não somente através de nossas vidas, mas através daquilo que nós fazemos, através daquilo que as nossas obras, nossos frutos geram as consequências. Que seja sempre para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 7 e se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda a madrugada. E o último livro dessa madrugada é de Efésios, que contém 6 capítulos. Livro de Efésios, que possui 6 capítulos, é o 7º livro nesta madrugada. Daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então deixe seu primeiro nome, seu município, seu estado e o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, é uma meditação do coração do Senhor nosso Deus para todos nós nesta madrugada. Efésios, capítulo 1. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Em algumas redes sociais você vai conseguir anotar as bases da Bíblia Sagrada para conferir se o que nós falamos é aquilo que está escrito. E nessa rede social você encontra também as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está ali acima. Pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Temos aí a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, levando um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Então, se você quer saber mais detalhes, saber como pode ser muitíssimo abençoado ao se juntar conosco, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. E vamos agora à ministração de mais uma oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa, bendita e poderosa palavra, através desta tua linda igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e que haja os poderes que é no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, limpando e fortalecendo cada coração, para que eles possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E vamos aqui dar início à ministração no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de Efésios deixa evidente para o que nós fomos chamados. Santos e irrepreensíveis, ou seja, perfeitos. Como afirma lá em 1 Pedro capítulo 1, sede vós perfeitos sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Mateus 5, versículo 48, palavra do Senhor Jesus, sede vós, pois, perfeitos, igual a perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tudo aquilo que nós ministramos durante toda a live aqui se concretizando novamente nesse capítulo 1 do livro de Efésios. A importância que tem de nós nos posicionarmos verdadeiramente. Pois aqui o apóstolo Paulo foi bem claro que ele concedeu gratuitamente no amado, porque não é algo pagado com um preço em dinheiro, monetário, com bens desse mundo, e sim foi através do preço altíssimo pelo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quando a gente afirma que é necessário vocês entregarem ofertas e dízimos ao sacerdote, a gente está falando que você vai comprar uma cadeirinha VIP no céu, porque você está entregando sua oferta e seu dízimo, porque você pode até estar fazendo isso em vão. Como você pode fazer em vão? Mateus capítulo 15, versículo 7 ao versículo 9, palavra do Senhor Jesus. Basta não estar afirmado nos preceitos do nosso Senhor Deus, mas sim nos preceitos dos seres humanos. Nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias, incluindo a denúncia de número 64, de número 65, que fala sobre a oferta, para que vocês vejam que nós sabemos do que nós estamos falando. E caso contrário, estamos aí há mais de 2 anos na internet, para quem provar nas escrituras sagradas que estamos errados ou mentindo, para que vocês abram os seus olhos, porque a oferta e o dízimo é necessário, assim como todas as outras coisas. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 23, versículo 23. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Porque lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, das 7 igrejas, 5 ficaram agarradas porque elas tinham uma obra com defeito. Então não adianta falar, não, eu tenho 1000 obras perfeitas. O Senhor Jesus foi bem claro, não adianta você ter 1000 obras perfeitas e ter uma com defeito. Nós devemos ser perfeitos e santos em toda a nossa maneira de viver, de acordo com aquilo que Ele determinou, com aquilo que está escrito, não com aquilo que a gente acha que é o certo, que a gente acredita que seja o necessário. O necessário. Gratidão, Senhor. Sejam todos novamente muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei dando início agora ao sorteio dos 7 números, para que você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar em Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você escolheu o número 7, vai meditar em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 4, vai meditar em João capítulo 19. João capítulo 19, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1, vai meditar em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 5, vai meditar em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, se você escolheu o número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se eu falei muito rápido, essa live aí fica salva para você diminuir a velocidade em algumas redes sociais e acompanhar com muita atenção e cuidado. Enquanto eu estarei apresentando umas informações muito importantes para todos vocês,
Basta aí você deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, e vai estar interagindo conosco e participando da live para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente, escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que vocês recebem durante todas as lives de segunda a sexta, de nossas igrejas virtuais, vocês continuam recebendo orações toda a madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vocês também têm a flexibilidade nos horários da manhã, tarde, noite e madrugada para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que vocês estiverem, e assim receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o nosso Senhor Deus e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo e apresentando é o correto e o verdadeiro. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco vão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E ao você se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, seja 10 centavos, seja 10 bilhões, você terá a prioridade em receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Como está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, priorizamos os domésticos da fé. Mas como o Senhor Jesus afirmou em Mateus, capítulo 12, nós estamos aqui para ajuntar e dar oportunidade a todos de participarem, de interagirem, de serem muitíssimo abençoados com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, aonde quer que vocês estiverem. Como o abençoado ali, Robespierre de Portugal, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Peça uma inauguração dos nossos templos físicos na sua região. Nós também estaremos chegando, pois não estamos aqui para nos limitarmos somente ao Brasil. Estamos aqui para que a palavra verdadeira do Senhor nosso Deus possa alcançar cada vez mais e mais vidas, mais e mais corações, para mais honra e glória ao nosso Senhor. Tanto é que estamos aí com a internet, já alcançamos mais de 40 países, com as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora neste momento, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus. Oi? Gustavo Júnior de Toledo, Paraná. O Gustavo Júnior de Toledo, Paraná, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Aí ele perguntou, por que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia tem a palavra de Deus. Quem necessita saber dissertar isso aí muito bem. Porque na Bíblia Sagrada também tem a palavra de Satanás, na Bíblia Sagrada também tem a palavra de ímpios, na Bíblia Sagrada também tem a palavra de tanto o santo quanto aquele que é contrário à palavra do Senhor Deus, às Escrituras Sagradas. Por isso que é importante, ao a gente examinar as Escrituras, saber quem está falando,
por que está falando, com que intenção está falando, quando está falando, para quem está falando. É algo que parece complicado, mas é essencial. E quando nós nos posicionamos realmente para querer aprender mais da palavra do Senhor, para colocar ela em prática com autenticidade, o Espírito Santo de verdade vai nos instruindo, vai nos guiando e nos direcionando, porque é Ele que nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir, não permite que sejamos enganados e nem confundidos, mas é necessário que primeiro parta de nós esse posicionamento. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. Então é necessário a gente estar sempre examinando isso com muita atenção e cuidado, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixe aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre alguma de nossas mais de 100 denúncias, ou então sobre nossos projetos e oportunidades para todos vocês. E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, havia comentado: Deus disse, se teus inimigos tropeçar e a gente achar bom, Deus irá contra nós. Lá no livro de Provérbios afirma que quando o seu inimigo acaba errando, não é correto você se alegrar para que Deus não venha ter misericórdia dele. Você deve fazer o bem para poder amontoar brasas vivas na cabeça dele. Porque nós devemos lembrar que o Senhor Jesus lá no Novo Testamento foi bem claro: orai pelos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. E ali ele deixa bem claro, olha só, não é para pagar com a mesma moeda. Você deve agir com integridade, com justiça. E o Senhor Jesus não mandou que nós venhamos a ser de maneira idiota, não é bobo. Crente, a pessoa, esse é um erro fatal. Achar que crente tem que ser bobo. Vamos examinar com muita atenção e com muito cuidado, porque o Senhor Jesus foi claro: sede prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. Então nós devemos estar ali sempre atentos, examinando e vigiando. Porque o verdadeiro filho do nosso Senhor Deus só é enganado quando ele deixa esse patamar, se é destituído dessa autoridade. Porque lá em Salmos capítulo 53, o Senhor Deus afirmou que aquele povo ali estava sendo enganado porque Deus havia os rejeitado. Porque primeiro eles rejeitaram a palavra do Senhor, as Escrituras da Bíblia Sagrada. Então é necessário estar examinando sempre com muita atenção e com muito cuidado, para que a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sempre triunfante em nossas vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. E aqui o abençoado perguntou, ele havia deixado o comentário assim, o Gustavo Júnior de Toledo, Paraná, perguntou: mais uma pergunta, vocês batizam seus membros e fazem a ceia? Sim, abençoado, nós batizamos em um batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também tem um batismo de arrependimento. E aí é necessário a gente sempre examinar com muita atenção e com muito cuidado, porque a gente não omite nenhum dos deveres e nossas obrigações. Aquilo que o Senhor Jesus determinou que venha a ser feito, nós fazemos. Só que o ponto é: não batizamos menores de idade em hipótese nenhuma, porque ele não tem autoridade sobre si espiritualmente. Quem é menor de idade, ele deve ser santificado com a permissão dos pais, caso os pais ali que não estejam tomando aquela iniciativa, ele deve ser santificado. E isso é necessário haver um sacerdote para haver a santificação. Então é necessário a gente examinar com muita atenção, porque o Senhor Jesus, ele foi santificado. Então é necessário a gente ver que ele foi levado ao templo, Maria e José levaram ele ao templo, ao sacerdote, entregaram ali a oferta e foi feito ali o processo de santificação. E é necessário que a gente esteja sempre examinando, porque cada uma palavra tem muito peso espiritualmente, que foi o que na última live do @milhaofertadim eu comentei com vocês sobre a consagração. Para você tomar muito cuidado, porque consagração, quando você consagra algo, você basicamente pegou a certidão ali de propriedade e você passou para o nome do Senhor Deus. Você passou para o nome do sacerdote, no caso. Porque lá deixa bem claro que aquilo que é consagrado pertence ao sacerdote. E se não tem ali nenhum sacerdote no seu templo religioso, então é que a gente tem que examinar com muita atenção e com muito cuidado. Porque aquilo agora só pode ser usado para a obra do Senhor. Não pode mais usar da forma como você acha, pensa ou imagina. E o abençoado ali havia comentado: Mili, mas do meu ponto de vista, se eu achar bom do meu inimigo tropeçar, eu achar bom, Deus irá? Aí eu não entendi, abençoado, que a rede social o resto cortou. Aquilo que é necessário a gente examinar com muita atenção. Porque a gente tem que examinar o porquê que aquela pessoa é o seu inimigo. É porque ele fez algo que você não gosta, que a sua carne se senta mal?
Porque a gente tem que examinar que aqueles que são inimigos do Senhor Deus, a gente tem que se posicionar com seriedade, tá bom? Não é isso de, não, agora não é orgulho porque a pessoa se lascou, e sim porque, o nome do Senhor foi exaltado, a justiça foi paga. Então nós devemos saber separar aqueles que parecem ser inimigos, mas são apenas picuinha da carne, daqueles que são realmente inimigos. Como lá no livro de Tiago afirma, aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. E nós devemos estar examinando as obras e os frutos para que verdadeiramente em todas as áreas e setores de nossas vidas, o nome do Senhor seja sempre exaltado. Nós viemos a nos alegrar também quando o nome do Senhor está sendo exaltado. Quando uma pessoa persegue a palavra do Senhor, é necessário que nós venhamos a repreender com santidade e santificação, de acordo com as Escrituras Sagradas. Não adianta falar, eu acho que o que você fez é errado. Na minha religião diz que isso aí é proibido. O meu pastor me falou que isso aí não pode. Ou vou me examinar nas Escrituras Sagradas. As atitudes. Também não adianta sair apontando o dedinho para todo mundo falando que vai todo mundo pro inferno, não. Isso aí não cola. Julgai, sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. João 7, versículo 24. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos aí as nossas mais de 100 denúncias para vocês fazerem prova de nós, de acordo com as Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Para interagir conosco e tirar suas dúvidas, deixe no comentário o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para estar participando conosco ao vivo agora nas principais redes sociais, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E abençoados, irei apresentar para vocês a nossa denúncia de número 103, pois vocês, sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Pois nós estamos afirmando que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e em Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como para a sua família e os seus negócios também. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E você vai conferir no meu canal, @mileofertadim, essa mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Você vai encontrar ali as 7 afirmações para examinar cada uma delas, anotar as bases da Bíblia Sagrada e lá conferir com muita atenção e com muito cuidado, como a Igreja Nobre de Bereia, Atos 17, versículo 11, que examinava as Escrituras Sagradas e examinava aquilo que estava sendo pregado de acordo com as Escrituras Sagradas. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Fale com as autoridades políticas da sua região, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, senadores, governadores. Fale também com os empresários, com os comerciantes. Fale até mesmo com os moradores de rua, pois nós demos oportunidade para todos vocês. Estamos aqui para ser uma igreja viva que ajunta edificados sobre a palavra, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Aguardo vocês nas próximas lives. Sigam ou se inscrevam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.